Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Eu ia começar a gravar agora os 5 desenhos que marcaram a infância da corrente lá que me indicaram, mas aí aconteceu isso aqui, ó. Vamos lá, se o zoom chega. Ah, tem um outro que está escondido naquela árvore atrás de uma folha, mas uma hora ele chega. Vamos pro vídeo que é. E chega de macacada, vamos lá então com o vídeo dos 5 desenhos que marcaram a infância. Essa corrente que eu fui gentilmente indicado pelo Velberan lá naquele vídeo dele. Essa minha lista aqui, vocês vão ver logo que vai gritar que eu só assisti SBT. Eu até tentava ver os desenhos que passavam na Globo, mas eu sempre odiei a Xuxa, não conseguia nem botar na Globo pra ver só os desenhos, porque tinha que passar pela Xuxa de algum jeito. Não sabia os horários e por muito tempo eu boiava quando falavam do He-Man, dos comandos em ação, do Caverna do Dragão, não sabia de nada, não sabia mesmo. Até tentei ver alguns desses desenhos, mas o Caverna do Dragão, por exemplo. Aquele cara do escudo, eu não sei o nome dele, esse bicho me irritava naquele tempo e me irrita hoje. Tipo, eu tentava lá assistir, mas quando esse cara começava a reclamar, eu já ficava... O que esse bicho tá fazendo aqui nesse desenho? Eu sei hoje que é uma história de que o Caverna do Dragão, como um RPG, é uma coisa de que eles têm que... Como é que se fala? Eles têm que mostrar que o que vale é trabalho em grupo, que todo mundo da equipe é importante. Mas é incrível, aquele cara, até quando ele reclama do Mestre dos Magos, ele tá errado, pra ver o nível de irritação que eu tenho com ele. Então, basicamente isso, esses meus desenhos aqui, quase todos, quando eu fiz a lista, ia ser coisa do SBT, mas depois de pensar bem, tem uns também que gostaria de recomendar que assistissem. Por isso que nós vamos direto pro primeiro, que esse grita SBT, embora parte da sua característica seja não ter muitas falas, que é a Pantera Cor-de-Rosa. Pô, mas logo a Pantera Cor-de-Rosa? Sim, a Pantera Cor-de-Rosa. É do tempo que os desenhos eram... Eles não eram desenhos, não eram episódios feitos pra TV. É aquela coisa de que eles eram curta-metragens, inclusive tem vários da Pantera Cor-de-Rosa, do Pica-Pau, do Tom e Jerry, do Pernalonga, que são ganhadores de Oscar, porque eles são curta-metragens que eram exibidos no cinema antes do filme principal. E aí, com o tempo, pegaram e... A minha voz tá uma beleza hoje. Aí pegaram esses desenhos e colocaram ele para passar na TV. Inclusive, o SBT passou por milhares e milhares de anos. E aí tava lá, Pantera Cor-de-Rosa. Qual é a onda da Pantera Cor-de-Rosa? É um desenho do jeito clássico. Não tem muitas falas. Eu acho que... Eu tô falando até da Pantera Cor-de-Rosa original, que é aquele antigão que é nesse estilo, que praticamente não tem nenhuma fala. O desenho todo é no ritmo da música, o tema da Pantera Cor-de-Rosa. E era hilário, ele é aquele negócio de humor que tudo é sem sentido. Tipo, o primeiro de todos, que foi o que tá a Pantera e aquele cara que aparece em todos os desenhos, que o cara chega numa casa e aí ele começa a pintar a casa de azul, e a Pantera chega depois, ela não gosta do azul, começa a pintar a casa de rosa. E aí fica nessa disputa, aí ele tá pintando um lado da parede e a Pantera tá pintando o outro. Aí o cara vê que o outro lado da parede tá rosa, aí ele vai lá, começa a pintar de azul, e a Pantera percebe ao mesmo tempo, e os dois ficam se desencontrando o tempo todo. Aí um tá pintando a parte de cima da parede, o outro tá pintando a parte de baixo, um tá passando quando o outro não tá olhando, eles estão pintando uma coluna e ela fica listrada. E aí segue o desenho. Eu gostava disso porque era esse desenho assim, era essa briga sempre. Só que aí tinha um outro que era o cara tá na casa dele e a Pantera tá andando na rua. Tem um outro que eles não estão um disputando com o outro, que os dois são ladrões, a Pantera tá até com aquela máscara de bandido. E aí as coisas acontecem e é sempre hilário. É muito engraçado esse desenho. E tem a magia também de que nós éramos crianças, não entendíamos muita coisa. Não nos importávamos da Pantera ser um ladrão no episódio. Então ele vai nessa coisa do absurdo mesmo de fazer uma coisa porque é engraçado e pronto. E até mesmo
Eu boto esse da Pantera Cor-de-Rosa aqui, do SBT, a primeira, porque na época que eu assistia, isso nos anos 80 ainda, devia ser 86, 87, eu via de tarde. Eu estudava de manhã e via o desenho de tarde. Tinha um desenho que passava depois da Pantera Cor-de-Rosa. Quer dizer, lá em Belém era assim. Passava o desenho, aí passava uma propaganda local e depois já começava o outro. Coisa de 15 segundos o intervalo. Era medieval, eu só via a abertura, não lembro qual era a música da abertura. E, assim, eu via a abertura até um certo ponto. Era quando aparecia uma criança que ela estava olhando para cima, assim. Aí, de repente, ela dá um salto mortal para trás e outro para frente e volta para o mesmo lugar que ela estava. Eu via essa abertura só mesmo, quer dizer, eu via a Pantera Cor-de-Rosa, acabava, via a propaganda, a abertura desse outro desenho e mudava de canal. Ou então ia embora, sei lá. E aí deu que eu nunca nem parei para ver assim do que se tratava esse outro desenho. Só sei que era isso, ele era medieval e acontecia isso. Por isso, o primeiro desenho que marcou a minha infância, que eu via no Bozo até, foi a Pantera Cor-de-Rosa, que é muito recomendado que todo mundo assista. Depois fizeram alguns outros que a Pantera falava que eram os filhos da Pantera. E parece que tem um outro mais recente que já era em CG, eu não sei se foi só uma coisa que fizeram ou se eram vários. Mas eu recomendo que vejam esse primeiro. Esse sim é o recomendado. Vamos ver então o segundo desenho. Eles não estão nem arrumados em ordem de preferência, é a ordem mais que eu me lembrei assim. E coloquei, tanto que eu botei esse papel todo fora da ordem. Mas, segundo desenho. Talvez ninguém conheça, se alguém conhecer já dá um high five aí que realmente tu tem bom gosto. Ele se chama Lobo Pateta, esse é o nome que ele foi lançado aqui no Brasil. Mas o verdadeiro nome dele é Nu Pogode, porque esse desenho é soviético, foi criado em 1961, se eu não me engano. Devia ter escrito aqui, mas não escrevi. E se trata do Tom e Jerry soviético. É assim, Tom e Jerry, gato e rato, o gato corre atrás do rato, o rato se dá bem. Só que em vez disso é um lobo que corre atrás de um coelho. E aí cada episódio também é um curta-metragem que faziam para passar lá. Só que imaginem como seria o Tom e Jerry na ótica da União Soviética. É basicamente isso. Nesse desenho, como ele também é antigo, ele também tem muita coisa que reflete a sua época. Como assim o lobo, por exemplo. O lobo, ele é um verdadeiro marginal. No primeiro episódio, ele já aparece andando na rua fumando e largando bicuda em lata de lixo. Na hora que ele vai chutar uma, passa a polícia, ele já fica todo certinho e tal, disfarça, cumprimenta os policiais. Na hora que eles dobram a esquina, pô! Lá vai a lata, lá longe. E aí ele vê o coelho e aparece o coelho lá, é um coelho todo delicado, só que ele é esperto, né? Ele tá na casa dele. Aí o lobo joga uma corda pra escalar o prédio. E aí, só nessa primeira cena, já dá o tom de tudo que vai acontecer em todos os episódios desse desenho. O lobo vai tentar fazer as coisas, vai se dar mal, o coelho sempre vai se dar bem, sendo mais esperto do que ele. É a coisa que a gente vê no Tom e Jerry É a coisa que a gente vê no Tom e Jerry todo dia. Mas eles vão ainda mais longe. Claro que no desenho americano a gente via aquele negócio de que eles usam bomba, usam ratoeira, jogam faca, usam arma de fogo. Só que parece que é um negócio que o lobo, na hora de usar o recurso que estiver à sua mão, ele pega pedaço de pau, ele pega pedra, ele pega uma vassoura e as coisas acontecem. É difícil de explicar, mas a graça desse desenho tá lá de novo, como a Pantera Cor-de-Rosa. É um desenho que quase não tem falas. Se tivesse, a gente não ia entender também, tá tudo em russo. Já começa por aí. Mas a única coisa que o cara fala mesmo é o título, porque no Pogode parece que significa espera que eu te pego, é uma coisa assim. E aí e praticamente é a única coisa que eles falam. Tá lá, o lobo vai atrás do coelho, o coelho fala alguma coisa, o lobo fica para trás e aí ele grita no Pogode, que aqui no Brasil ele foi traduzido como Você Me Paga, mas lançaram como Lobo Pateta. Esse desenho eu vi ele a primeira vez
Foi logo depois que nós compramos o primeiro videocassete. A minha mãe foi na locadora e chegou. Olha esse desenho que eu peguei aqui, Lobo Pateta. Aí eu vi assim, vamos assistir. E aí passei o resto do dia dando risada e assistindo várias vezes esse negócio. É muito engraçado mesmo. Vocês podem achar os vários episódios do Lobo Pateta que tem aí no YouTube. São 21, 22. Foram poucos, porque o primeiro é de 61 e aí eles lançavam um desenho por ano. Às vezes lançavam mais de um no mesmo ano. Ficava 3 anos sem lançar. E era sempre assim, a gente via que passou uma época, que mudaram coisas. E o melhor era como... É como tudo tem um tema. Esse primeiro é na cidade. Aí tem um que é num cruzeiro. O lobo tá vestido de marinheiro e o coelho é um passageiro do barco. Aí tem o outro que o coelho e outros animais estão com roupa de paraquedista, que eles vão lá e o lobo se mete no meio. Tem um que o lobo vê que o coelho está cantando na estação de TV, ele vai lá e passa pelos programas de auditório, pelos filmes. Tem uma hora que aparece uma imitação dos Beatles, que eles são cachorros. Tem um gato que é um mágico que faz um show de magia lá. E coisas acontecem. É um negócio incrível. Eu recomendo mesmo que vocês tentem achar os episódios aí. Não tem problema se estiver em russo, mas vocês vão entender. A onda dele, como um desenho clássico também, é na música. Na Pantera Cor-de-Rosa era sempre uma variação do tema da Pantera, mas no Lobo Pateta a brincadeira é que eles pegavam músicas, pegava uma música clássica, pegava alguma música que era conhecida assim, que podia ser conhecida pelo mundo todo, só que eles pegavam também música que era considerado pop. Eles pegavam rock, pegavam uma música romântica e botavam no desenho, mas não era uma coisa ao acaso, porque uma vez que tu assiste, dá pra ver que os caras também procuraram sincronizar todo o desenho com a música. Tem efeitos sonoros, só que as coisas vão lá e tá tudo na batida da música. E quando a gente começa a perceber isso, a gente fica... Os caras tiveram um trabalho da porra pra fazer isso. Porque visualizar hoje desenho animado no Premiere, no After Effects, no Flash, onde for, é fácil sincronizar. Mas ir lá naquele tempo para fazer isso fotografando quadro a quadro, para pegar uma música, ver lá um negócio arranhado na película, ou nem isso, sei lá como é que eles faziam. Mas é um negócio fascinante mesmo depois que a gente vê. E é legal como as músicas também, elas são cantadas em russo, tem muita música instrumental. E aí a recomendação que fica é essa, Lobo Pateta, no Pogode. O nome é esse mesmo, não é no Pogode com letras escritas ao contrário, como é o idioma russo. Esses episódios são numerados, mas vou recomendar que assistam o da construção, o das Olimpíadas e o do barco. Esses são os melhores que eu achei assim. Vou até tentar botar o link de algum, eu sempre esqueço de botar os links, mas vou botar o link de um aqui na tela nesse momento. Cliquem nesse para assistir depois, mas guardem esse nome, Lobo Pateta, um desenho muito legal também. Vamos ver o terceiro desenho que marcou a infância. Esse aqui é meio que uma barbada. Não tem nem que fazer apresentação. É o Dragon Ball mais o Dragon Ball Z. O Dragon Ball, o primeiro, o Goku criança, aquilo tudo, eu via no SBT. Todo mundo viu no SBT, né? Lá no sábado animado. Era o combo. Dragon Ball e Street Fighter Victor. Mas esse eu vou no Dragon Ball e eu digo por quê. Nesse tempo, eu já tinha ouvido falar de Dragon Ball por causa dos jogos. Esse canal aqui se trata de revistas e aí tava lá vendo alguma, de repente chega lá, Dragon Ball Z, do Super Nintendo. Aí tá lá, esse é o jogo do anime, do mangá mais vendido no Japão, e isso e aquilo. E o caramba aí, deve ser bom então. Aí eu fui ver, e aí tava escrito lá, Goku, Vegeta, Piccolo, Android número 18, Seru. Parece legal, quero ver esse jogo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Passou um tempo, chegou lá na locadora da rua o jogo, aí eu fui ver, esse Dragon Ball Z é bacana mesmo. Eu gostei. Aí foi, passou tempo, saiu Dragon Ball Z2, Dragon Ball Z3, tem um Ben TV cantando aqui, ele vai aparecer em vários vídeos. E aí, mais um tempo depois, o SBT de repente fala, Dragon Ball, bora ver Dragon Ball. Chegou lá, esse aqui é o Goku, esse aqui é o Mestre Kami, esse aqui é o... Aí falaram o nome, Krillin, que virou Kuririn depois, eu sempre fui Kuririn.
pela sua pronúncia original. E foi aquela correria, né? Todo sábado acordar. Eu via o sábado animado só mesmo pra ver Dragon Ball e Street Fighter. Os outros desenhos a gente já conhecia. Eu gostava, mas em algum momento a gente já tinha assistido. E aí foi passando e eu nunca tinha visto uma coisa que nem aquela. Tava um pouco com a censura pesada em cima. O desenho não tinha tanto sangue quanto devia ter. Mas as piadas estavam todas lá. O legal dessa primeira fase do Dragon Ball é que ele é besta mesmo. O Goku era tão ingênuo, mas ele não sabia o quanto que ele era também besta. As situações do Dragon Ball, como elas são mesmo absurdas. Claro, tem a busca pelas esferas, tem aquele negócio todo, mas as situações, quando foi aquela primeira, a primeira vez que eles foram atrás das esferas, e aí pega uma aqui, uma ali, aí chega o Pilaf, e aí eles fazem o pedido pro dragão, e aí o Olong consegue fazer o pedido antes que o Pilaf consiga dizer qualquer coisa. Claro que cortaram a fala, ele disse que queria ter uma calcinha da Bulma, mas aí o que ele falou mesmo foi: eu quero ter uma coisa da Bulma, uma coisa que pertence à Bulma. Uma coisa assim, e aí caiu uma calcinha do céu. Toda aquela correria para chegar nisso, mas pelo menos depois a história prosseguiu para um negócio... ela seguiu um caminho. O Yancha e a Bulma estavam na busca para... Ela queria pedir um namorado e ele queria pedir para deixar de ser tímido. Mas os dois acabaram se encontrando. O Goku seguiu a jornada e tal. Ele tinha 1 ano para fazer alguma coisa antes de irem atrás das esferas de novo, né? E aí foi quando ele foi treinar com o Mestre Kami. Ele tinha feito promessa, alguma coisa assim. E aí a brincadeira era sempre ver um episódio por semana. O problema do SBT é que eles não compraram tudo e repisava muito, mas toda vez estava lá. Dava para sentar, ver numa boa. Depois que saiu do Sábado Animado, eu lembro que eles começaram a passar todo dia, e o episódio mais avançado que eu vi assim foi quando o Goku voltou lá com o Rei Cutelo e a Tite. E aí começaram os preparativos para o casamento. Só que não era o Goku, era o Pilaf. Não, era o pessoal do Pilaf, aquele cara que eu esqueci o nome usando uma máscara do Goku. Eu só fui ler mesmo Dragon Ball inteiro quando saíram aquelas edições definitivas de capa vermelha, que interromperam no meio até, deixei tudo lá em Belém. Queria ler de novo, porque é muito bom, é muito bem escrito, é hilário, não tem... Assim, no mangá, porque no desenho eles fizeram aquelas partes de enrolação que em nenhum momento presta. Tem 1 ou 2 episódios legais, mas não dá em muita coisa. Mas no mangá, que as coisas vão acontecendo uma na cola da outra, é muito bom, é muito bom. Por isso, acho que nem precisa falar, assistam Dragon Ball, o pequeno. Cara, é muito bom mesmo. Então, já foram 3... Vamos ver, o 4º desenho que marcou a infância, esse daí todo mundo conhece, foram os Muppet Babies. Muppet Babies faz muito tempo que não passa em lugar nenhum. Acho que a última vez que eu vi passando sempre... Pô, isso já tem o quê? Já tem mais de 10 anos. Foi na TV a cabo, no Discovery Kids. Antes de Galinha Pintadinha, antes de Peppa, antes de Pocoyo, antes de Backyardigans, antes de tudo isso. Eu vi um dia lá, tava passando. Eu tava com o videocassete preparado, tava com a fita lá, porque eu tava esperando para gravar outra coisa. Provavelmente Jackass. Aí tava mudando de canal. Pô, Muppet Babies tá passando aqui, eu não sabia. Eu comecei a gravar, gravei um episódio da metade pro final. Era até um episódio que eles pegam, que a babá dá pra eles uma câmera, e aí eles encenam lá a sua própria versão do Star Wars. É muito bom mesmo. Com a dublagem original ainda por cima. E aí o Muppet Babies é aquele negócio. São os Muppets na sua versão bebê. Crianças que são cheias de imaginação. Elas ficam lá naquele quarto. E tudo que acontece lá começa com elas na realidade. E no meio da brincadeira muda para a imaginação. Eles estão na rua, estão com outras roupas, estão falando diferente. Cara, é muito bacana esse desenho. Inclusive, na época que passava no SBT, eu fui numa locadora, mas numa locadora que era bem longe de casa. Fui com meu pai, a gente foi de carro. E aí
eu aluguei uma fita dos Muppet Babies que tinham 3 episódios. Até a dublagem era diferente, não sei porquê. A música era cantada em português. Era muito bizarro isso. E aí eram 3 episódios, que 2 eu não tinha visto passar na TV. Um deles eu tinha. E aí um dos episódios inéditos que tinha nessa fita era um que... Agora eu esqueci o nome do cara, mas é aquele que mexia no computador. Ele fazia lá um bocado de coisa e aí apareceu lá com uma caneta que escrevia no computador. Aí ele desenhava na tela, não era nem uma mesa digitalizadora, ele desenhava direto na tela. Aí depois alguém falou, deixa eu brincar também. Aí começaram a desenhar no ar, fizeram um bocado de coisa. E passou o tempo, eu sempre lembro desse episódio. Mas aí, anos depois, já quando fui ler revista de videogame, apareceu lá uma reportagem sobre o Vectrex, que é aquele videogame que ele vem com a própria tela e o caramba, que a imagem dele é feita de vetores. E aí tá lá, um jogo feito de vetores e tal. E aí acessórios, uma caneta que escreve na tela. Aí logo pensei, será que esse episódio foi uma referência ao Vectrex na época? Logo pensei nisso, não era tempo de internet ainda. E aí eu sempre fiquei com isso na cabeça, esse negócio do Vectrex, o episódio. E até hoje eu não procurei, diga-se de passagem, não procurei saber. E mesmo que eu procurasse, não ia ter muito sucesso em achar qualquer coisa, porque os Muppet Babies têm um grande problema, que é... Vocês lembram? Tinha lá as coisas acontecendo e a todo momento tinha uma referência a um filme, uma referência a um seriado, uma referência a um ator, uma referência a uma fala de algum filme. Era essas coisas, era sempre muita brincadeira com TV e cinema que eles faziam. Que nós não entendíamos, ainda mais nós aqui no Brasil, o desenho em português todo traduzido. Quando muito a gente entendia que eles falaram alguma coisa que era brincando com aquele filme. E aí agora que nós somos adultos, nós já até aprendemos inglês, nós poderíamos assistir no som original e depois procurar quais são essas referências. Só que aí o problema que eu devia ter falado ainda agora, por causa dessas referências de fala, de mostrar a imagem, de fazer aquele negócio de que o filme está correndo atrás deles, eles estão aqui também fugindo da pedra que rola do Indiana Jones, por exemplo. Por causa disso, é tanto direito autoral que eles têm que licenciar que eu acho que nunca lançaram em DVD ou Blu-ray até hoje. E se alguém botar no YouTube, imagino que o desenho vai ser tirado do ar porque... Não é nem pelo pessoal que fez o Muppet Babies, mas pelos donos dos direitos das coisas que aparecem dentro do desenho. Aí é de lascar mesmo. Esse do Star Wars que eu falei, tem várias cenas do filme. Inclusive, é de muito tempo antes de vir com aquele papo de edições especiais, que botaram efeitos especiais novos. E ainda é o filme com a sua imagem ruim até, eles faziam isso de propósito. Do jeito que aconteceu. Aí tinha lá... O animal era o Darth Vader, o Caco era o Luke, aparecia o Rolf, o cachorro, o pianista, ele era o Obi-Wan Kenobi, se eu não me engano. Aí tem todas essas coisas, e pra botar essas paradas de batalha espacial, a Estrela da Morte, Tomate da Morte no caso, explica essa história outro dia, eles botaram imagens do filme só que com um desenho por cima. E não é à toa, se tem Star Wars no meio já é garantia de que eles iam perseguir. Agora que é da Disney eles vão perseguir mais ainda. Só que se essa fosse a única referência... Aí o negócio é esse, Muppet Babies é muito bom, mas é difícil de encontrar. Dá pra achar piratão por aí. E seria legal assistir agora... Seria legal de assistir agora, mas meio que estamos impossibilitados. Espero que não. Eu também não pesquisei isso, era para eu falar só por que eu gosto do desenho, não dessas paradas. Então, Muppet Babies, esse aí é para todo mundo. E o quinto e último desenho dessa lista, mas esse aqui é dos bons. O nome dele é Scoopers, a Super Dupla. Se trata de um anime, na verdade um OVA, porque ele não era uma série. Parece que ele foi um mangá, mas... Aí pegaram uma parte, umas histórias lá, juntaram e fizeram um OVA, de 1 hora mais ou menos. Aí tá, Scoopers, a Super Dupla. Esse desenho eu aluguei, foi também na época que nós acabamos de comprar o videocassete, 1988 ou 89, talvez 90. Nós fomos lá na Olympus Video, lá na rua de casa mesmo, e aí
Pegamos alguns e eu peguei esse, Scoopers, a super dupla. Vamos ver. Primeira cena, passa lá trailer, passa as barras coloridas. Aí começa a mostrar uma cidade, coisas escritas em japonês. E aí vem um cara andando na rua, cambaleando. Aí quando ele aparece de perto, ele tá com um ferimento no ombro assim. Aí ele chega num telefone público, que é videofone, faz chamada com vídeo, liga pra polícia. O policial atende. Dentro de 20 minutos, um satélite artificial vai cair do espaço. Por favor, publiquem um alerta para evacuação. Aí o cara já apareceu de perto, ele tem um furo desse tamanho no ombro, do tiro que ele tomou. Aí o policial, como assim? Tem que dar mais detalhes. Não há tempo para isso. Vou repetir mais uma vez, alguns minutos. E aí, enquanto ele tá falando, aparecem uns robôs voando. E eles chegam perto dele, o cara pega uma pistolinha laser, atira. E os robôs com metralhadora giratória, eles massacram o cara. Ele toma uns milhares de tiros, destrói toda a cabine telefônica. E aí eu fiquei, moleque, isso é bom mesmo. Eu tinha acabado de ver Robocop, lá com os meus 6, 7 anos. Acabei de ver Robocop, não devia. Aí continua o filme. E aí aparecem os Scoopers, finalmente, os dois que estão lá na capa. Que é um cara e uma mulher, que são repórteres. Até essa expressão Scoop é tipo furo de reportagem, coisa com exclusividade, coisa desse tipo. E aí eles estão num lugar que parece um laboratório, eu acho. Aí, vocês vão ter que... Laboratório não, é uma redação do jornal. Vocês vão ter que ver tal coisa. Eles vão ver tal coisa, mas chegam os caras com arma assim, desçam agora, a mulher mexe um negócio no carro, e o cara, que é um robô, vai, luta, dá porrada em todos os caras e é destruído. Ele explode, é destruído e tal, só que ele é reconstruído depois. Aí eu sempre vi esse desenho assim, eu aluguei ele umas 100 vezes. Todas as locadoras que nós fomos sócios tinham, e eu alugava sempre ele. E aí vem a melhor parte. Esse desenho, eu ia vendo, eles iam descobrindo que aquilo aconteceu, o Sr. X é o vilão. Essas coisas aconteceram porque esse Sr. X quer fazer alguma coisa, mas ninguém sabe quem é ele ou onde é que ele tá. Tem uma suspeita de que ele tá na Tecnolândia. É um lugar que é tipo um parque. Aí eles vão, olham uma coisa aqui, olham uma coisa ali, tem mais um tiroteio, mais uma cena de ação. E aí eles recebem finalmente o convite para ir para essa Tecnolândia. Aí eles pegam um barco e quando chega na Tecnolândia, aparecem os caras que vêm receber os dois lá. Só que eles vêm uns cavalos voadores e o caramba. Toda vez que chegava nessa cena, eu parava o filme, voltava pro começo e via de novo. Eu não gostava. Eu não sei até hoje, inclusive, o que acontece depois dessa cena. Dia desses, num episódio que eu postei aí no YouTube, eu falei que até hoje eu nunca assisti inteiro Cavaleiro do Zodíaco. E aí um leitor foi lá e escreveu uns comentários para visitar o site e tal. E tem lá Cavaleiro do Zodíaco e outros desenhos para assistir. E aí eu fui lá e só de brincadeira eu botei Scoopers. E tem lá Scoopers em 2 partes. Esse desenho tem 1 hora, eu nunca passei dos 30 minutos porque, eu não sei, aqueles cavalos voadores. Não, eu logo pensava, vai ficar ruim depois daquilo. Aí eu parava. Aí eu fui lá ver, e aí fui ver se tinha alguma coisa depois dessa parte dos cavalos. E tem mais meia hora de filme, que eu nunca assisti. Inclusive eu não vi até agora, antes de fazer esse vídeo, justamente para poder contar a história direito. Não sei nem se eu vou assistir, porque esse desenho é muito bom na minha cabeça e eu não quero descobrir que depois da parte dos cavalos voadores ele fica ruim. Então a brincadeira é essa, Scoopers, a super dupla. Ele não tem no YouTube, também é difícil achar por aí pela internet, mas ele tem nesse site de anime. Dublado, inclusive, já tem a voz do Piccolo, a voz do Kaioshin, já tem toda essa galera nesse tempo. Ele foi lançado em 87, se eu não me engano. Mas quando eu assisti já era 89 ou 90, talvez 88. Cara, Scoopers, a super dupla, eu vi esse vídeo mais de 1000 vezes, já vi esse desenho mais de 1000 vezes e que surpresa, quando eu fui ver agora o começo de novo, eu não lembrava de nada, só lembrava mesmo do cara na cabine telefônica, a carta, que é o convite, e os cavalos voadores. Pô, muito bom, esse aí, se puder assistir, tá recomendado, é aquele negócio. É desenho com sangue.
Eu já tinha visto o Robocop, mas desenho aparecer sangue desse jeito, isso aí ainda era novidade pra mim. Claro, a gente tinha videocassete há pouco tempo. Os desenhos que eu via eram esses que passavam na televisão. Mas aí eu chego lá. Inclusive, lembrei de uma coisa também. Em todas as locadoras que nós fomos sócios, tinham os Coopers e tinham esse outro filme, outro desenho, outro que veio do Japão, chamado Terror in Love City. Que esse, eu já tinha olhado assim, parece ser japonês, parece que é no mesmo estilo dos Coopers. Esse aí eu vou alugar semana que vem. Aí eu voltava lá na outra semana e alugava os Coopers de novo. Todas as locadoras, inclusive a locadora lá da rua que a última locadora que fechou, essa locadora fechou eu acho que em 2006 ou 2007. Eles tinham esse VHS ainda, Terror em Love City. E nem lá eu aluguei. Eu vi que tem nesse site aqui, eu achei os Coopers também. Acho que eu vou finalmente assistir a esse algum dia. Vamos ver, né? Tanto tempo que ficou lá. Eu não assisti, acho que eu tô devendo isso aos autores do Terror em Love City. Ah, caramba. Então, os Coopers, assistam. É muito legal. Calma aí. Ó, essa é a parte do final do vídeo aqui, que eu vou indicar mais 5 pessoas para falar dos seus desenhos que marcaram sua infância. Vamos ver então, se a Bebel deixar eu fazer isso aqui. Vamos lá. Agora ela se aquietou, então vai dar para falar o nome da galera que vai fazer o vídeo. Os próximos. Começar com o Fabiano, lá do Games Velhos. Ele disse que ia tirar umas férias de umas 2 semanas sem vídeo. Agora eu tô te dando trabalho. Vai lá e faz 5 desenhos que marcaram a tua infância. Também tem o Alemão Gamer. Quero ver se ele vai parar um pouco de jogar lá no PS Vita, tanto jogo grátis que ele pega. Próxima, a Ana Clara Mona Lisa. Quero ver ela falar dos seus 5 desenhos e quem sabe ela resolve aparecer nesse vídeo agora. A outra próxima, a Maria The Cookies. Ela é lá de Portugal, vai ser legal pra gente saber dos desenhos que passavam lá em Portugal também. É uma pequena variação do tema, mas trata de desenho, é uma linguagem universal. E o último é a galera do Game Over Improviso. É o canal de uns amigos lá de Belém, que são uma turma de humoristas. Colocam sempre os seus sketches lá nesse canal. Convido eles a fazerem também os 5 desenhos que marcaram a sua infância. São 3, mas pode ser só um que faça. Quero ver o que vocês têm a falar sobre isso. O que eu tive a falar, já falei aqui nesse vídeo. Então agora pedir que não percam os vídeos que serão postados agora essa semana. É o caminho para o final da temporada, que espero que assistam mesmo. E também um agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.